Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Esse versículo fala diretamente sobre processos silenciosos, demorados e invisíveis, porque uma das coisas mais difíceis emocionalmente é continuar caminhando quando parece que nada está acontecendo. O coração humano gosta de sinais rápidos, respostas imediatas e mudanças visíveis, porém Deus frequentemente trabalha em silêncio antes que qualquer resultado apareça. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que me sinto cansado de esperar. Existem fases em que continuo orando, tentando permanecer firme e fazendo minha parte, mas parece que nada muda ao redor. Em alguns dias, sinto como se meu esforço fosse invisível, como se meu processo não estivesse produzindo fruto algum. Hoje eu te peço, fortalece meu coração para continuar caminhando, mesmo quando eu não conseguir enxergar resultados imediatos. Ensina-me a confiar no teu trabalho silencioso dentro e fora de mim. Amém. O processo invisível é uma das fases mais difíceis da vida emocional e espiritual, porque nele a pessoa continua caminhando sem conseguir enxergar claramente aquilo que Deus está fazendo, e isso produz desgaste interno. Muita gente suporta lutar quando consegue ver progresso. O problema é continuar perseverando quando tudo parece parado, quando a oração ainda não foi respondida, quando a mudança ainda não aconteceu, quando o cenário continua igual. E exatamente aí muitas pessoas começam a desanimar. Outro ponto importante é que o ser humano possui dificuldade com processos lentos. Vivemos em uma geração acostumada com rapidez, imediatismo e respostas instantâneas, mas as transformações mais profundas raramente acontecem rapidamente. Raízes profundas levam tempo, cura profunda leva tempo, maturidade leva tempo, e o coração frequentemente se cansa no meio da espera. Em Eclesiastes 3:11, está escrito que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Isso revela que existe um tempo correto para cada processo. O problema é que a ansiedade humana tenta acelerar aquilo que Deus ainda está construindo silenciosamente. Outro aspecto importante é que existem períodos em que Deus trabalha mais no interior da pessoa do que nas circunstâncias externas. Porém, como o coração normalmente olha primeiro para aquilo que é visível, começa a pensar que nada está acontecendo. Mas o invisível geralmente precede o visível. Antes de uma árvore crescer externamente, raízes se desenvolvem escondidas debaixo da terra. E processos espirituais funcionam muitas vezes da mesma forma. Outro ponto relevante é que muita gente abandona processos porque não suporta o silêncio entre a promessa e o resultado. A espera desgasta emocionalmente. Continuar acreditando cansa. Permanecer firme sem enxergar respostas imediatas exige fé madura. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto sente exatamente isso, a sensação de estar preso em uma fase silenciosa da vida. E talvez o coração esteja perguntando diariamente: será que algo realmente está mudando? Será que Deus ainda está trabalhando? Será que meu esforço vale a pena? Em Hebreus 11:1 está escrito: "A fé é a certeza daquilo que esperamos." Isso significa confiar mesmo antes da evidência completa aparecer. E isso é extremamente difícil para o coração humano. Outro aspecto importante é que os processos invisíveis frequentemente produzem transformação interna antes da externa. Deus trabalha caráter antes de plataforma, maturidade antes de expansão, estrutura antes de crescimento. Porque aquilo que cresce sem estrutura normalmente não permanece. Outro ponto relevante é que o processo invisível também confronta a necessidade de validação constante. Muitas pessoas só conseguem continuar quando recebem reconhecimento imediato. Mas existem fases em que ninguém percebe o esforço. Ninguém vê as lágrimas. Ninguém vê a luta silenciosa. Ninguém vê a perseverança diária. E mesmo assim Deus continua vendo tudo. Em Mateus 6:6, Jesus fala sobre o Pai que vê em secreto. Isso revela que aquilo que é invisível aos homens continua totalmente visível diante de Deus. Nada do seu processo está passando despercebido. Outro aspecto importante é que a comparação destrói muita gente durante processos invisíveis. A pessoa olha para outros avançando, conquistando resultados e vivendo fases aparentemente melhores. Então começa a pensar: por que minha vida parece parada? Por que comigo tudo demora tanto? Será que fiquei para trás? E a comparação aumenta ainda mais o desânimo. Mas nem todo crescimento acontece no mesmo ritmo. Nem todo processo possui o mesmo tempo. Outro ponto relevante é que Deus frequentemente usa o invisível para fortalecer confiança verdadeira. Porque enquanto tudo está funcionando perfeitamente, é fácil continuar acreditando. O problema é permanecer firme quando não existem sinais claros.
E é exatamente aí que a fé amadurece. Em Isaías 40:31 está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças." Isso mostra que Deus fortalece pessoas cansadas pelo processo, porque esperar realmente desgasta emocionalmente. Outro aspecto importante é que existem batalhas acontecendo dentro de você que talvez sejam mais importantes neste momento do que as mudanças externas que você tanto espera. Talvez Deus esteja fortalecendo sua mente, curando áreas emocionais, quebrando inseguranças, ensinando dependência, produzindo maturidade. E tudo isso acontece silenciosamente. Outro ponto relevante é que algumas das maiores transformações da Bíblia aconteceram em períodos invisíveis. José passou anos no anonimato antes do propósito se revelar. Moisés viveu décadas no deserto antes do chamado público. Davi foi preparado silenciosamente antes do trono. Jesus viveu anos ocultos antes do ministério começar. Isso mostra que silêncio não significa ausência de propósito. Muitas vezes significa preparação. Em Salmos 37:7 está escrito: "Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência." Isso confronta diretamente a pressa emocional do coração humano, porque a ansiedade quer resultados imediatos. Mas Deus trabalha também através do tempo. Outro aspecto importante é que o processo invisível frequentemente gera a sensação de solidão emocional. A pessoa sente que ninguém entende completamente aquilo que ela está enfrentando internamente, porque existem lutas silenciosas que não aparecem externamente. Existe gente sorrindo enquanto trava guerras emocionais diariamente. Existe gente perseverando enquanto internamente está cansada. E Deus vê exatamente isso. Outro ponto relevante é que o inimigo tenta usar períodos silenciosos para gerar desânimo. Pensamentos começam a surgir. Nada vai mudar. Você está perdendo tempo. Desista. Não vale a pena continuar. E quando esses pensamentos permanecem constantemente, o coração começa a enfraquecer. Por isso, a presença de Deus se torna tão necessária durante processos invisíveis. Ela sustenta aquilo que ainda não pode ser visto. Outro aspecto importante é que muitas vezes Deus está protegendo você através da demora. O coração humano interpreta atraso como abandono, mas nem toda porta fechada é rejeição. Nem toda demora é negativa. Alguns processos precisam amadurecer antes da próxima fase acontecer. E Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui fases silenciosas, períodos demorados e processos invisíveis, mesmo quando você não entende completamente. Outro ponto relevante é que perseverar sem reconhecimento produz força interior diferente. Quando a motivação deixa de depender apenas de resultados visíveis, o coração aprende constância, aprende fidelidade, aprende permanência. E isso produz profundidade espiritual. Outro aspecto importante é que Deus conhece exatamente o nível do seu cansaço hoje. Ele vê orações repetidas, esforços silenciosos e momentos em que você quase desistiu internamente. Nada passa despercebido diante dele, mesmo quando parece que ninguém mais percebe sua luta. Em Salmos 121:4 está escrito: "Aquele que guarda Israel não dorme." Isso revela vigilância constante. Deus continua atento ao seu processo. Outro ponto relevante é que o invisível de hoje pode estar preparando algo muito maior amanhã. O problema é que o coração humano normalmente quer colher antes do tempo, quer fruto antes do amadurecimento, quer crescimento antes da estrutura, mas Deus trabalha com profundidade, e profundidade leva tempo. Se essa palavra está falando com você agora, se você anda cansado de esperar, perseverar e continuar sem enxergar resultados claros, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa lembrar que Deus continua trabalhando até nos processos invisíveis. Tem muita gente quase desistindo porque acredita que nada está acontecendo. Voltando à reflexão, talvez você ainda não consiga enxergar mudanças externas significativas. Talvez algumas promessas ainda pareçam distantes. Talvez o processo continue silencioso. Mas silêncio não significa ausência de Deus. Ele continua trabalhando. Outro aspecto importante é que muitas das maiores construções de Deus acontecem primeiro no invisível. E quando chegar o tempo certo, aquilo que hoje parece silencioso começará a produzir fruto visível. Em Abacuque 2:3 está escrito: "Ainda que pareça demorar, espere." Isso revela continuidade. Não abandone o processo apenas porque ele está silencioso. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente cansadas precisando descobrir que Deus continua agindo mesmo quando nada parece mudar. Voltando à reflexão,
Talvez você esteja em uma fase onde ninguém vê suas lágrimas, sua perseverança e seu esforço diário. Mas Deus vê, e isso já muda tudo. Comenta: Deus está trabalhando no invisível. Se você decide continuar confiando nele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está quase desistindo neste momento. O invisível de hoje não será inútil amanhã. Deus continua construindo, fortalecendo e preparando você mesmo durante os processos silenciosos. Senhor, fortalece meu coração durante os processos invisíveis. Quando eu estiver cansado de esperar e sem enxergar resultados, lembra-me que tu continuas trabalhando. Remove de mim o desânimo, a ansiedade e a vontade de desistir. Ensina-me a confiar no teu tempo e a permanecer firme mesmo durante as fases silenciosas. Amém.